A casa que você está procurando existe aqui. Você não gosta de quintal, não quer ter problema com manutenção, é uma townhome. Um ponto importante dos Estados Unidos é tudo tem seu lugar. E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um Open House Cast. Roda a vinheta! Hoje a gente vai falar sobre tipos de imóveis. Vamos começar pelo Single Family Home. Quem começa aí, Hugo? Vamos lá. Vamos lá, então na verdade o Single Family Home nada mais é do que aquela casa que a gente está acostumado no Brasil. Então é uma casa que tem como se fosse aqueles dois corredores laterais, não é uma casa geminada, não é uma casa coladinha na outra. Então tem os corredores laterais e isso te dá uma maior, mesmo as casas aqui nos Estados Unidos tendo uma ótima proteção quanto a ruído, isso te dá uma maior liberdade, um maior conforto sonoro, né? Uma observação sobre essas casas é quem normalmente é responsável pela grama, né? Pelo jardim, quem é responsável pela manutenção do telhado, pintura externa, é o proprietário. Isso é importante informar. E você, Oswaldo, o que é que você pode acrescentar sobre uma Single Family Home? Quer dizer, o nosso objetivo aqui, pessoal, é mostrar para vocês as opções que existem de modelo, tipos de casa, desculpa, para que você possa entender melhor como funciona isso. No caso da Single Family Home, o que é que você acrescentaria sobre o que a gente está falando? Sobretudo, eu destaco o terreno. Hoje a gente vai encontrar aqui aproximadamente casas com terreno de 450 até 750 metros quadrados, talvez até um pouco mais. E privacidade. Eu particularmente escolhi uma Single Family e indico a vocês a Single Family, porém, a gente vai encontrar coisas boas também, como o Townhome e Condo. A Single Family Home, a gente poderia dizer que a Bungalow seria uma Single Family Home? Bungalow é uma Single Family Home. Então, o que acontece? Eu gosto muito da Single Family que tem a garagem junto com a casa, não a separada. Eu já morei nas duas, inclusive, a título de curiosidade, eu já me mudei 8 vezes aqui nos Estados Unidos. Eu acho que eu bati o recorde dos americanos. É um nômade. Em 6 anos. Então, eu já morei numa Single Family que tem a garagem na frente e você sai já na cozinha. E já morei, que é inclusive um modelo como essa aqui, parecida. E já morei em casa uma Bungalow, que você entra na garagem no fundo da casa, atravessa o quintal para poder ter acesso à casa. Falando, né, até só um pouco mais sobre o Bungalow, também tem um modelo que é tudo colado. Tem, de fato, eu também acredito que tenha mais privacidade quando você tem, é um Bungalow, mas você tem uma garagem, um quintalzinho no meio e a casa do outro lado, ou tem o que é totalmente conectado. E normalmente o que acontece, até uma dica assim legal, a rua de trás, aonde entram os carros daqueles bungalows, normalmente é uma rua pouco movimentada. Normalmente é assim. Já numa Single Family, quando a gente tem a garagem e a porta ali, a entrada ali pelo mesmo lado, a gente acaba tendo mais movimento. Inclusive, na Bungalow que eu morei, tinha essa situação, a rua de trás não tinha saída, e eu aproveitei muito com meus filhos, a gente brincava muito. Sim, porque normalmente só acessa aquela rua ali, só o que vai guardar o carro. A gente fica mais à vontade, apesar daqui o pessoal respeitar muito a velocidade e tal no trânsito. Lógico, tem criança na rua, a gente fica preocupado, e eu ficava muito tranquilo ali naquela rua sem saída. E, cara, os americanos olhavam assim, a gente brincando, né? O meu vizinho era brasileiro também, eu tinha 2 vizinhos brasileiros, os filhos dele iam brincar com os meus filhos. A gente fazia a maior bagunça ali, todo mundo ficava só admirando, né? Porque eles não fazem isso. Mas uma observação sobre a Single Family Home, geralmente quando ela tem 2 andares, o quintal é maior. Então, geralmente dá para você fazer uma piscina e normalmente quando ela é um andar só, ela ocupa mais o espaço do terreno, já fica um pouco mais limitado para você fazer alguma coisa ali nesse quintal. Beleza? Ou seja, aquela casa que você vê em filme americano, aquela que não tem muro, existe. Exatamente. Eu, inclusive, na minha casa agora, o meu pensamento é fazer a cerquinha baixa só para
dá o charme mesmo, sabe, aquela branquinha. Sim. Aí tá uma discussão, minha mulher acha que não, então vamos ver. Não, mas é sempre uma discussão Quem manda sadia. Justamente, lá em casa também, né, dona Suelen? Então, é uma discussão assim sadia, mas até hoje a gente depara com vários clientes que perguntam pra gente, já perguntaram pra mim, pra vocês também, caramba, cadê o muro? Não precisa de muro? Não, e na primeira casa que eu morei aqui, a janela era gigante no quarto, na frente da casa, e eu fiquei muito preocupado. Eu disse, cara, qualquer um pode entrar por essa janela aqui. Olha o que eu trouxe, né? Mas é tão seguro que... Depois a gente desacostuma com isso, né? É um perigo agora você voltar com esse hábito. Você acaba desacostumando, é complicado. A gente acaba não percebendo que a gente esqueceu de ter esses cuidados agora. Segundo modelo de propriedade seria a townhome. Vamos falar um pouquinho de townhome, agora eu vou passar a bola para você. Ela nada mais é que a famosa casa geminada. Aqui costuma ser um prédio com de 6 a 8 casas, a gente também encontra com 4, um prédio e ali as divisões. O que eu destaco nessa questão da townhome? Imagina que deu um problema no telhado no seu vizinho, é rateado para todo mundo. E é um modelo legal de se morar, sim. A privacidade você acaba tendo, é lógico que a single family ela acaba dando mais privacidade a você, e não pense que você vai ouvir a conversa do vizinho. Não, existe um belo de um isolamento acústico. Muito bom mesmo. Inclusive as casas mais novas, elas têm janelas com vidro duplo. Então dá uma... É o que a janela anti-ruído, né? Que você vai ouvir alguma coisa, vai ser impossível você ouvir o carro passando ali, não. Mas, de fato, diminui muito. O que eu gosto, desculpa te cortar, mas o que eu gosto da townhome, eu gosto de fazer uma diferenciação para ficar simples para as pessoas que vêm para cá. A single family é aquela casa que você precisa de um quintal, você tem cachorro ou precisa ter as crianças para brincar, você basicamente, o ideal seria uma single family. Você não gosta de quintal, não quer ter problema com manutenção, é uma townhome. Porque a townhome, a manutenção é mais barata, como o Oswaldo disse. Tudo que acontece na townhome, no telhado ou qualquer parte estrutural, ela já está, o condomínio dela, o HOA, que a gente chama, né, o Homeowner Association, já é mais caro um pouco do que uma single family, exatamente porque ele já faz uma poupança, ele já faz aquela poupancinha para que quando der um problema já faça a correção. Então é para isso. Um pouco sobre o que você está falando, existe um mito aí de que a casa single family é mais vantagem porque o HOA é mais baixo versus a townhome. Só que na single family, lembrando, o custo de manutenção de telhado, pintura externa e o jardim é por conta do proprietário. Então, tem que se fazer esse balancete aí para ver se o HOA está realmente alto na townhome. E se você pensa em morar na townhome, é vantajoso isso. Se você pensa em investir, é outro assunto. Hoje a gente vai tratar de moradia. Vamos passar agora para condo ou apartamentos. Inclusive, eu também tive a experiência de morar em apartamento. Eu diria que é muito aproximado de morar numa townhome, porque é parede junto, inclusive a gente tem do lado e em cima. Morei num apartamento em Celebration, inclusive, que era bastante, assim, tem mais, digamos, de outra geração, né, a construção. Então você ouvia mais o pessoal caminhando no primeiro andar. Depois eu fui para o terceiro por causa disso. Enfim, mudei por causa de outras situações também, de barulho, de vizinho. Então, para mim, foi um pouco, eu diria, desconfortável. Tá, então peraí. Então, só para descontrair, deixa eu entender. Quer dizer que você se incomodava no primeiro andar e o cara andando lá em cima? Não, no segundo. No segundo, tá, beleza. Então você foi pro terceiro para incomodar o outro. Não, aí ele só incomodava, não era incomodado. Muito garoto. Eu sou bem comportado, eu não andava de tamanco. Por exemplo, né? Então, cara, e outra, meu filho tinha recém-nascido. Eu acredito que o meu vizinho de cima tinha duas crianças maiores de 3 anos. Meu amigo, é impossível você parar. Eles vão brincar e não tem como você exigir isso.
Então, minha alternativa foi me mudar para... Por isso que eu me mudei tanto também, né? Então, a gente pode, assim, só fazer um paralelo entre condo e townhome, que ambas são coladas, você tem aquele vizinho ali, porém, o condo você tem o vizinho de cima, e a townhome não. Mas agora eu vou dar uma dica pro pessoal que muita gente não sabe. Existem townhomes que elas são condo. Aí você vai falar, mas como assim? Porque aqui nos Estados Unidos, eles têm um conceito diferente, tá? Existem alguns apartamentos e algumas townhomes que elas são condo. E a gente só vai saber isso quando você for ler o que a gente chama de legal description. Então, é a descrição legal daquele lugar. Então, às vezes você tá numa townhome, você vê ali, é uma townhome, é uma casinha geminada ali, mas a descrição dela é um condomínio. Então, ela funciona dos mesmos moldes que um apartamento, por exemplo. Então, existem algumas peculiaridades que a gente pode ir falando, né, de acordo com os episódios, mas cuidado, nem sempre uma townhome não é um condo. Pode acontecer de ser um condo. Mas afirmar que o townhome ele não tem vizinho em cima, é correto a gente afirmar isso? Sim. Correto. Mas não necessariamente... Não, sim, eu digo a estrutura, o legal description, mais para o pessoal entender apartamento, condo, vizinho do lado e vizinho em cima. Townhome, só vizinho do lado. Então, o apartamento também se assemelha um pouco aos custos de um townhome, correto? Quer falar sobre isso? Posso falar. E qual a grande questão? O apartamento, por exemplo, aqui na Flórida a gente teve um caso em Miami, se não falha a memória, né? Sunrise. Que demoliu, não, caiu, né? Desabou o condomínio, o apartamento, complexo. E isso causou uma série de novas regulamentações que basicamente fez o custo desses apartamentos subirem muito. Então, sempre que a gente o cliente pede, eu quero um apartamento, a gente sempre vai olhar, todos nós aqui, a gente tem o costume de olhar muito no condomínio. Por quê? Porque algumas leis fazem agora com que você tenha que fazer uma reforma gigantesca para que esse apartamento esteja todo legalizado, esteja com as normas vigentes, com as normas ali que são atuais. Então isso às vezes faz com que, é como no Brasil, se você tiver que fazer uma reforma, você vai fazer um rateio para todos os moradores e às vezes esse rateio fica até maior do que o HOA, que é o condomínio. Então isso é legal sempre a gente atentar. E o corretor que é parceiro, que é realmente interessado no seu bem-estar, ele vai fazer essa verificação antes de te ofertar um apartamento. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre características internas das casas. O que pode variar de uma casa para outra, de um apartamento para outro, ou townhome. Comece. Vamos lá, então, algo que eu com você é meu cliente, a gente vai começar a olhar uma casa. Então, a primeira coisa que eu sempre pergunto para o cliente, a gente já definiu que você quer uma townhome, ou se você quer uma single family, ou você quer um apartment, agora um apartamento, então a gente vai chegar no próximo passo, no próximo etapa. Qual a próxima etapa? Quantos dormitórios você quer e quantos banheiros, por exemplo? A pergunta você precisa de 3, 4 dormitórios? Você quer um banheiro para cada filho? Isso é algo importante para a gente entender se você quer uma casa um pouco maior e a gente começar a definir se isso está dentro do seu budget, está dentro do seu orçamento. Então, primeira coisa, quantos banheiros, quantos quartos? Segundo, você quer uma casa com andar térreo, ou seja, uma casa de um piso só, ou você quer uma casa, como a gente fala em São Paulo, sobrado, acho que dois pavimentos. Então, assim, qual que é isso? Como o Elísio mesmo falou, se é uma casa de 2 pavimentos, é uma casa que vai ter um quintal maior, por exemplo. Então isso é legal para a gente determinar. Eu só queria acrescentar, nas palavras do Hugo, uma opinião particular sobre primeiro andar ou uma casa com 2 andares. Com casa com 2 andares, eu destaco privacidade, porque eu aprendi com uma vizinha americana que o segundo andar é o andar da família
E o primeiro andar, você está ali recebendo dos seus convidados, ou recebendo parente, alguma coisa assim nesse sentido. A minha casa, por exemplo, ela tem um quarto no primeiro andar. É ali que fica o meu sogro, minha sogra quando vem, ou eventualmente algum outro parente, ali ficam. Eu, Suelen e as crianças, a gente fica no segundo andar. Então, justamente, essa questão de privacidade eu destaco. Ou seja, se você está buscando mais privacidade, eu já estou te dando uma dica qual opção escolher. Mas agora eu tenho uma pergunta. Aqui a gente vê, e esse é o legal do debate, porque somos 3 pessoas diferentes. Vou fazer uma pergunta. A maioria das casas agora, que a gente tem ido olhar, tem uma suíte no térreo. A minha casa tem uma suíte no térreo. Então a grande questão eu concordo com você que isso é ótimo e tem pessoas que amam isso, mas a gente sempre tem que lembrar que a individualidade é complicado, porque, por exemplo, nós temos muitos aqui, a Flórida é conhecida aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, aí no Brasil, de um lugar que tem muitos idosos, ou seja, muita gente aposenta e, como a gente já falou em outros episódios, vem, por exemplo, lá do norte, vem de Boston, de outros lugares, para fugir do frio. Então, por exemplo, se a pessoa que a gente está atendendo é um pouco mais idosa, pode ser que ela vá querer a suíte, por exemplo, no térreo. Mas Ou idoso igual mais ou menos o Elísio. o Oswaldo deixou claro que foi uma opinião particular. Sim, é isso que eu tô assim falando como aqui, eu né? não sou idoso, vou discordar de você, e eu tenho uma suíte no térreo. É uma questão mesmo de gosto. É importante o nosso cliente saber que existem essas opções, né? Eu acho fantástico ter uma. Inclusive, na primeira casa que eu tive, eu não tinha quarto nenhum no primeiro andar. E agora eu estou gostando dessa opção, tá sendo legal. Eu gosto. É mais uma questão assim de gosto. Conforme Elísio já morou numa casa sem quarto embaixo, eu particularmente, Oswaldo, eu não moraria numa casa sem quarto embaixo. Justamente porque eu gosto desse espaço da família. Mas hoje a gente encontra lançamentos que tem que a gente chama de suíte master, que ela é no primeiro andar. Mas a gente também encontra. Aqui tem um quarto embaixo. Eu já vi casas com 2 quartos embaixo e 4 quartos em cima. O que a gente quer passar é que existe a casa que você está procurando. Existe aqui. Tem para todo mundo, tem para qualquer gosto. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o que é comum encontrar nas casas nos Estados Unidos. A gente vai começar pela cozinha. Oswaldo, o que é que a gente está vendo nessa cozinha aqui, Oswaldo? Essa aqui a gente já destaca a cozinha gourmet. Aqui a gente encontra o micro-ondas, o fogão, lá o exaustor. Lembrando que essa aqui é uma cozinha com upgrades. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o que a gente pode ver numa casa como geralmente chega. Então a casa sem um upgrade, ela vem, em vez da coifa ou exaustor, como a gente quiser chamar, em vez de ter aqui, uma curiosidade é que o micro-ondas exerce o papel de micro-ondas e de exaustor. Então embaixo dele tem uma gradinha que é o exaustor. E esse você não vai ver, por exemplo, um fogão cooktop. Exatamente, o micro-ondas vai ali em cima, o forno vai aqui integrado. É um fogão como a gente está acostumado no Brasil, só que embutido aqui na cozinha. Perfeito. O que a gente pode escolher mais de opções para uma cozinha seria a pedra que vem na ilha, seria o piso que a gente pode encontrar. Inclusive, a gente pode fazer um match diferente aqui da pedra que a gente tem como é o nome disso aqui? No countertop, né? Countertop. A gente pode fazer um match diferente com a pedra da bancada do countertop, com essa pedra da ilha, e fica muito legal. E, além disso, o que mais a gente pode encontrar de diferente dentro de uma casa aqui nos Estados Unidos? Então, eu queria falar uma curiosidade. Por exemplo, aqui, o ar-condicionado é central, ou seja, ele atende a casa inteira. Se você for ver como no Brasil geralmente é por cômodo, se você for ver isso aqui nos Estados Unidos, basicamente na Flórida, você vê em casas mais populares, em casas muito antigas ou em casas já bem populares mesmo. Então, é uma curiosidade. Você tem alguma coisa que vocês lembram aí, Oswaldo? Tem alguma coisa para complementar? Tenho. A
Curiosidade que aqui você vai encontrar ar-condicionado no banheiro. Exatamente. E além disso, uma casa dessa aqui que nós estamos de 2 andares, essa casa aqui ela tem 2 aparelhos de ar-condicionado. Não necessariamente a gente vai encontrar numa casa de 2 andares 2 aparelhos, porém é comum. O que as construtoras fazem hoje? Às vezes, para economizar, elas colocam um ar-condicionado maior de forma que atenda os 2 andares. Mas o bom da casa que tem 2 aparelhos de ar-condicionado, você consegue fazer regulagem diferente de temperatura. Exatamente. E um cuidado que você que é morador aqui dos Estados Unidos, está na Flórida, troque o seu filtro, porque isso vai sobrecarregar. Se você não troca o seu filtro, vai sobrecarregar muito sua máquina. Isso pode reduzir a vida útil dela, além de que também você pode ter problemas respiratórios, né? Lógico que talvez uma alergia, mas nada grave, mas você pode desenvolver também dentro dos seus tubos mofo, correto? Sim. Então tem que ter cuidado. Uma curiosidade, até você lembrou bem, uma curiosidade que eu lembrei quando a Elise falou. Por exemplo, não sei se vocês já aconteceram isso, quando eu cheguei aqui, eu trocava o filtro, só que achei que a única manutenção que tinha do ar-condicionado era o filtro. Não, opinião. E aí, quando começou a pingar, gotejar e vazar, eu falei, se o ar-condicionado não está funcionando, a casa era de aluguel, o ar-condicionado não está funcionando, não está entendendo o que está acontecendo. Mas todo ar-condicionado ele tem um respiro que você tem que jogar vinagre ali. Já vem um vinagre grande que você pode comprar no Home Depot ou no Lowe's, que são casas como se fosse casa de material de construção. Você joga ali para desentupir, exatamente porque dentro desse encanamento, como tem passa muita umidade ali, gera algas, gera bolor, gera alguns micro-organismos que fazem entupir isso e aí não funciona o ar-condicionado direito. A água volta e ele dispara. É uma boa dica para você aí que está vindo morar aqui, para não cometer o mesmo erro que eu já cometi. Eu acho que algum de vocês já deve ter cometido também. Eu não fazia isso até ver um técnico fazer. E aí ele me passou essa dica, é importante. Isso é legal. Eu troco o meu filtro a cada 2 meses. Vocês fazem com que frequência? Mensal, porque eu tenho cachorro e quem tem cachorro acaba tendo que trocar um pouquinho diferente. Eu também troco de 2 em 2 meses, também uso ou o vinagre ou eventualmente uso até um cloro assim um pouco fraco. E uma coisa que além disso eu faço de 6 em 6 meses. Eu comprei um aspirador de água na Lowe's e aí um técnico inclusive, depois que eu tive um problema no ar-condicionado lá de casa, ele me explicou. Aí eu comprei esse aspirador e aí eu sugo ali na parte externa, na minha casa, 2 ar-condicionados, 2 respiros. Então eu sugo ali de 6 em 6 meses, de forma que, qual que é o ideal? Você que quer saber se o ar-condicionado está funcionando. Aquele respiro na parte externa da casa tem que estar gotejando, precisa estar gotejando. Se não está gotejando, chama o Elísio. Está entupido. O que eu faço também, uma dica boa também é o seguinte, foi um técnico que me ensinou. Eu coloco 500 ml do vinagre branco, depois coloco 1 galão de água quente. Aí ele vai correr todo o cano e faz toda a limpeza. Nada mais é que essa limpeza, é a limpeza do dreno, né, que a gente chama. Prático, então esse cano é o dreno que tira aquela água que só está fazendo circular ali no sistema. Bota na agenda do celular, toda vez que eu troco o filtro, eu faço esse processo aí. É muito comum. A gente está falando aqui de manutenções pequenas que a gente faz. E você que vai comprar uma casa e você vai morar aqui, essa história de tudo você mandar todo mundo fazer... muda um pouco. Muda um pouco. Eventualmente muda bastante ou 100%. É lógico que muita coisa você não vai conseguir fazer, mas muita coisa você vai fazer. Você vai ali no titio YouTube, vai aprender e você vai cuidar da tua casa. Por quê? Mão de obra aqui é caro. Um filtro é barato, você vai colocar um filtro no chuveiro, é barato. Porém, agora, recentemente, eu tive que trocar o esquema de descarga lá em 2 banheiros da minha casa. Se eu fosse chamar um handyman, pelo menos eu ia gastar em torno de 180, 200. Qual foi o meu custo? Só a peça e mais 5 minutos para aprender a fazer o serviço. O que é legal aqui nos Estados Unidos, só entrando aí no que o Oswaldo falou, o que é legal nos Estados Unidos é que, basicamente, por ser a mão de obra valorizada,
Uma pessoa que é um handyman, né, que é um faz tudo, marido de aluguel, que a gente chama em São Paulo, não sei qual é, que é o nome, mas o marido de aluguel, ele consegue ganhar tão bem quanto outros profissionais com mais, não capacitação, mas com mais, por exemplo, um médico ou um engenheiro. Por quê? Ele vai trabalhar mais duro, mas esse é o legal da América, ele vai conseguir ganhar tão bem quanto esses profissionais são valorizados muito no Brasil. Claro, isso é o que a gente fala. Aí a gente vai voltar lá no nosso primeiro episódio, e aí que o Renato, no último episódio, que você viu, eu tenho certeza. Se não viu, coloca o card aí, editor, para clicar e assistir. Que você viu, e ele fala que aqui na América todo mundo pode comprar uma casa. É comum, você tá aqui, a gente está numa comunidade que tem umas casas aqui na faixa de 800 a 1 milhão e 200, mas townhomes de 500, 600. O que ocorre? A gente vê um médico morando aqui, a gente pode sim ver um handyman morando aqui, a gente vê um enfermeiro, ou seja, o que a gente quer falar com tudo isso? Você também pode comprar a sua casa aqui, independente da tua profissão. Aquele sonho que todo mundo pode ter tudo, que a gente tem no Brasil, né? Pô, deveria ser mais igual. Aqui praticamente qualquer um você vai encontrar tanto pessoas que fazem mão de obra no mesmo restaurante que você está comendo, um restaurante muito bom. Você quer dizer, né? Que se você vê um outro cara, às vezes um artista, sim, almoçando ali, né? É comum. Então, eu queria voltar agora sobre appliances, que seriam os eletrodomésticos. Algumas casas, elas já fornecem a geladeira, a máquina ela vai secar, mas outras não. A outra você vai comprar a casa e depois você vai comprar os eletrodomésticos. Assim como também, eu já tive exemplos de casas que você não vai ter o blinders, que seria as persianas, e não vai ter também a máquina da porta da garagem, do portão da garagem. Então, isso, pessoal, não é nenhum bicho de sete cabeças. Depende da negociação que você está fazendo, que tipo de produto você está comprando, qual é a construtora. Às vezes, está no preço isso. Você pagou um pouco menos, você mesmo compra e manda instalar, no caso, né? Desses aí, eu acho que é mais complicado você fazer sozinho. Claro, porque quando você está ali assinando o contrato, a construtora ela vai te oferecer geladeira, e aí você tem ali, você pode consultar se a geladeira que a construtora está te oferecendo está num preço legal, as máquinas. Mas eu vou contar um segredo para você. Nós três conhecemos uma construtora que ela entrega a casa nova com 100% de eletrodoméstico. Nós três conhecemos. Tudo pronto. Inclusive, sobre umas dicas de que não vale a pena você fazer depois. Seria pontos de luz. Isso é bom fazer com a construtora. Sim. Não vale a pena você mexer, porque vai mexer com a elétrica é licença da casa, né? Justamente naquela reunião que a gente falou há pouco, antes de assinar o contrato, eu quero um ponto de luz extra na cozinha, eventualmente ponto de luz extra na sala. De internet. Então, o que for, eventualmente sim, de internet, o que for estrutural, você precisa definir ali, na hora que está assinando o contrato. Depois, não dá para mudar nada estrutural. Perfeitamente. Pessoal, vamos passar agora para um tópico muito importante, que seria a localização do imóvel. Vou pedir para Hugo falar para a gente aí sobre essa questão, por favor. Vamos lá. Basicamente, aqui tem os corretores, todo mundo que investe em real estate tem um slogan, que é location, location, location. E o que diz isso? Basicamente, a localização do seu imóvel diz tudo sobre ele. Então, se você tem, por exemplo, escolas com boas notas próximas, como a gente já explicou em outros episódios, a proximidade de escolas, proximidade de escolas boas, proximidade de supermercado, parques. Aqui em Orlando, se você está perto de tanto um parque estadual quanto um parque da Disney, né, um parque temático, tudo isso influencia no valor. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o queridinho. Nós estamos aonde hoje, gente? O Intergarden. Recomendo demais. Essa região já está bem desenvolvida. Para você que quer uma região já estruturada, esse lugar é para você. Eu já morei aqui, inclusive, outubro do ano passado eu me mudei, mas recomendo demais você vir para essa área. Hoje, onde eu moro, não tem desenvolvimento ainda, então, para você que quer um local que já tem
supermercados, cinema, parques. No caso, parques eu falo não seria os temáticos, seria parques de passeio, né? Que você quer um gramado grande. Aqui tem tudo pronto já. O que mais tem, Oswaldo, aqui em Winter Garden? Restaurantes. Muitos. Muitos o quê? Muitos brazucas. Inclusive, o Walmart daqui, ele fecha o seguinte, senhores clientes, em 10 minutos estaremos fechando. Mas em assim? português, exatamente. Ixi. Para você saber disso? Sabia, e assim, qual é o legal? Tem no Walmart aqui, a maioria dos Walmarts tem Guaraná Antártica, tem vários produtos brasileiros, então isso é muito legal. Vocês conseguem matar um pouco da saudade de casa se vocês estiverem morando aqui. Também. Perdão, Elísio. Já que o Hugo falou no Walmart, aqui é muito comum, tem muitos empresários, empreendedores brasileiros que abrem o que a gente chama de mercadinho, é o popular, o mercadinho brasileiro. Então, da porta para dentro, você está no Brasil. Inclusive, tem aquele pãozinho quente, tu vai encontrar aqui também. É verdade. Assim como o cuscuz, o velho cuscuz, lá tem tudo. E, pessoal, mais uma coisa importante. Muitas vezes a gente está falando de localização, como o Hugo citou, mas você que está aí no Brasil pensa, eu quero ir lá morar num rancho, eu quero estar longe de tudo, eu quero ter paz. Eu não quero... Existe também esse local aqui, inclusive um ponto importante dos Estados Unidos tudo tem seu lugar. Se você quer ter sua paz, você vai. Inclusive, se você é mais de 55 anos, existe condomínios aqui próprios para maiores de 55 anos. A gente pode fazer um episódio só sobre isso depois, que é muito legal. Exatamente. Tem lugares excelentes. Tem até cidades, né? Exatamente. Assim como, se você quer morar perto de uma escola, eu prefiro, por exemplo, meu estilo eu quero estar perto do trabalho, perto da escola, eu quero ganhar tempo para sobrar tempo com os meninos. Então, eu vou procurar uma região que me atenda. É assim como para você, se a sua prioridade é estar afastado, a gente tem lugar para isso também. Sim, aqui, por exemplo, aqui em Winter Garden já como o Elísio falou, já é uma região consolidada com boas escolas e um excelente local para você, investidor, comprar a tua casa aqui, seja ela para morar ou eventualmente para alugar. Lembrando que a nota da escola, anota a dica que eu vou te dar aí, hein? Um grande amigo nosso chamado niche.com, niche.com. Nesse website você consegue ver as notas da escola. E mais uma vez, nota de escola boa quer dizer região valorizada. Você coloca o seu endereço, ou o endereço que você tem interesse ali, e você vai ver quais são as escolas que atendem aquela região. Isso uma curiosidade. É tão importante o endereço das escolas que quando você vai ver um anúncio, basicamente aparece quais são as 3 escolas que a casa é atendida. Então, para você ver como é realmente um ponto crucial na escolha do seu novo imóvel ou do imóvel que você vai alugar. Nada impede, por exemplo, de você morar... Às vezes você escolheu morar numa localidade que não tem uma escola assim muito boa. Porém, pesquise ao redor que a gente pode encontrar as conhecidas Chapter School. E é uma escola, não é uma escola particular, mas... público-privado. É um público-privado, mas normalmente os pais têm que se comprometer a fazer um trabalho voluntário, normalmente entre 12 ou 18 horas por ano, coisa que não vai matar ninguém. Você vai ali servir e o seu filho vai estar estudando numa escola tão boa quanto uma escola pública de máxima nota. Assim também, como existem programas aqui que você pode ter de volta o imposto que você pagou para escolas e você pode matricular o seu filho com esse investimento em escolas particulares. Na verdade, o Estado passa esse investimento direto para a escola. Essa foi uma opção minha, por exemplo, na minha região. Eu coloquei meu filho numa escola particular e entrei nesse programa que se chama Step Up, e você cadastra ele vai passar por um teste, inclusive. Eu também vou ser entrevistado, ainda não fui, e depois disso ele vai ser matriculado e você vai pagar a diferença. Normalmente, por exemplo, a escola foi $10.700 ano. Eu tive de reembolso $8.109, então eu vou pagar essa diferença aí parcelado em 10 vezes.
depois da matrícula dele. É uma opção. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Há momentos atrás a gente falou que o Intergarden é brazuca aqui, vários brasileiros gostam e escolhem morar aqui. Por quê? Qual que é o estilo de vida? O que o brasileiro vai encontrar aqui, além de não... Ele é o que a gente brinca, né? Qual o idioma que tu vai encontrar em um Intergarden? Português. Porém, isso não te tira a obrigação, você precisa aprender a falar inglês, você tem que se virar, porque é lógico, a nossa comunidade aqui no Intergarden é grande, mas a comunidade dos americanos é infinitamente maior. E eles gostam muito quando você vai conversar com o teu vizinho, você está ali conversando em inglês, eventualmente você está arranhando, mas ele está feliz ali que você está se esforçando. Dito isso, agora eu queria fazer uma provocação para vocês dois. O Intergarden velho ou o Intergarden novo? Por favor. Eles são bem diferentes, né? Eu vou falar um pouco sobre o Intergarden velho. Ali a gente tem a cervejaria, que é fantástico, né? Tem vários restaurantes ali. Você pode andar de bicicleta pela trilha que vai ligar costa a costa. Ainda não está 100% interligada. A cidade em si, o Intergarden velho ali é muito aconchegante, né? Tem muitas cafeterias. Fora desse centro ali da cervejaria, a gente tem outras cafeterias na região. Tem um chafariz bacana ali que eu ia muito com meus filhos. Agora eu não estou indo tanto, mas é muito bom frequentar aquela região. Sim. Tem novos restaurantes também fora dessa cervejaria. Então, é uma estrutura fantástica. Agora eu vou deixar para Hugo falar um pouco do Intergarden novo. Então, o Intergarden novo, quando você olha, é um lugar com um potencial de valorização gigantesco. Por quê? Porque ele está no meio termo. Ele não está com tanta coisa quanto o Intergarden antigo, mas ele está começando a ter desenvolvimento a ponto de já ser um lugar estruturado. Então a gente vê restaurantes novos, mercados novos, você consegue visualizar tudo isso. A grande questão você não vai estar escrito lá o Intergarden novo ou o Intergarden antigo, tá? Geralmente quando você vai para o Intergarden novo, vai estar lá como Ovation ou vai estar lá como Hamlin, são as áreas que compreendem esse Intergarden novo. Qual o negócio legal de tudo isso? É que tanto no novo quanto no antigo, a gente tem uma infraestrutura já muito legal, a gente já está formando uma estrutura legal. Lembrando que tanto novo quanto antigo a gente está muito perto da Disney. Então, sim, quem gosta da Disney, a gente está ali, tem lugares, eu vendi já uma casa que você basicamente consegue ver os fogos da Disney da sacada. Então, isso é muito legal e faz parte da magia de morar em um Intergarden. Quando eu morava lá, eu via os fogos diariamente. Você já contou essa história pra Reclamou, né? Reclamou que via os fogos da Disney que fazia barulho. Quero ver reclamar. Reclama lá com o UOL. Vai lá. Eu tenho que falar com o Mickey. Quem manda lá é o Mickey. Exatamente. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre essa casa aqui. Vou pedir para um de vocês me acompanhar, certo? Fazer um negócio diferente aqui. Vamos lá. Bora! Então, Oswaldo, mostra a casa pra gente aí. Esse aqui foi o nosso cenário. Uma bela cozinha gourmet. Certo. Vamos lá, Hugo. E aqui, conceito aberto, integrado com a cozinha, e olha esse pé direito. É incrível e o melhor não é isso. O melhor, mostra para eles. Olha essa área externa. Uma área externa incrível. E tem mais. Ali, ó, se você puder mostrar, tá toda a preparação para uma Summer Kitchen, que é a cozinha externa. Dá para você colocar uma churrasqueira e todo o resto. Agora, Elísio, vem cá. Olha a sala, meu irmão. Olha a sala. Que bela sala. Continua, bora. Olha aqui, ó. Um aparador, dispensa. E, ó, eu vou lá para cima. Vamos lá, aqui é comigo. Quarto 1, banheirinho. Olha lá, que maravilha. Agora vamos lá, corre. Quarto 2. Tá aqui. Quarto 2.
o banheirinho para 2 quartos e aqui a lavanderia. Agora vamos para o master. Esse é o master. Olha só isso aqui. Que banheiro é esse, hein? Que é isso aqui, velho? Ó o Hugo aí, ó! Pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast dentro de um open house. E se você está interessado em comprar uma casa, clique no comentário fixado e a gente vai fazer contato com você. Curta, compartilha e vem comprar casa com a gente. Falou!